Oi, esta é a Evelyn E esta é a Elisa. e hoje a gente veio falar sobre Jogos Vorazes. Na verdade, sobre o que a gente queria ter visto no cinema e a gente não viu. A gente gostaria muito de ter visto como que foi a vitória de vários campeões aí que estiveram durante os Jogos Vorazes e que não mostrou. É lógico que nos filmes tinha que focar mais na história principal, né? Mas a gente gostaria muito que tivesse pelo menos uma série, sei lá, ou um filme que contasse várias histórias, né? E a gente selecionou aqui algumas histórias que a gente gostaria de ter visto, né, Evelyn? Nem que fosse uma minissérie, né? Porque Sim. nos filmes, principalmente no Em Chamas, né? A gente é apresentado para vários outros vencedores dos Jogos Vorazes, né? Fora o Hammett, que a gente já estava acostumado a ver. E eram, assim, super interessantes esses personagens. E você fica pensando como que foi quando eles venceram. O próprio Hammett mesmo, eu ficava... Como que foi que o Hammett conseguiu vencer? E Eu até acho que ele era tem, doidão. né, algumas informações soltas, assim. Só que não teve nenhuma adaptação de filme ou de série ou de minissérie pra isso. A gente queria ver, eu queria muito ver. Bom, a gente já falou do Hammett, né, que a gente queria saber Sim. Mas eu acho como. que o Hammett, ele sempre foi meio doidão. Pode ser que ele não era um bêbado antes, né? Porque Mas eu parece que ele acredito começou a beber que depois, ele né? era meio doidão. E ele é bruto, então eu acho que não foi tão difícil assim pra ele ganhar. Acho que ele é meio brutão, esse jeito dele mesmo antes dos jogos, então acho que pra ele não foi muito Então difícil. depende. Quem será que ele enfrentou nos jogos Também, dele, né? né? Você enfrentou outro brutão igual ele. Porque os outros distritos já existiam, já tinha, tipo, Distrito 1 com aquele povo preparadíssimo pra essas coisas. Então é muito interessante, eu queria ter visto. Mas agora quem eu acho que não tinha o povo preparadíssimo para essas coisas, que teve uma possibilidade, que ganhou na verdade, mas que eu não vejo como, consigo imaginar como essa pessoa ganhou, é a vovozinha, A que parece Megs. a Melis. É, Porque no tempo dela foi tipo um dos primeiros jogos Vorazes. Ela é uma senhora, ela era uma adolescente nos jogos, né? Então, como que era feito os primeiros jogos Vorazes? Será que eles tinham toda essa tecnologia que eles têm agora? eu No acho que não. 74º jogos? Como Foi que era evoluindo, feito? eu acho, né? Foi melhorando. Seria muito interessante ver dela também um dos primeiros jogos Vorazes, né? Podia até começar com ela, assim, o primeiro episódio, assim, da minissérie, da série, contar a da Megs como foi. E ela era uma pessoa tão doce, assim, né, também. Como será que ela conseguiu matar todo mundo? Aí, falando em pessoa doce, a Anne do Phoenix, gente, como que a Anne ganhou os Jogos Vorazes? Porque a gente sabe que ela era toda traumatizada por conta dos Jogos Vorazes mesmo, né? Ela tinha todos aqueles traumas, ela era extremamente sensível, tanto que a Meg se oferece no lugar dela pra ela não ter que voltar para os Jogos Vorazes e você vê ela chorando no vídeo de desespero, de medo de ir, né? E ao mesmo tempo porque a Megs tá indo. E a Megs foi mentora deles, né? Então eu queria ter muito. Nossa, eu queria muito ter visto, gente. Como foi os Jogos Vorazes dela, assim. Também o Finnick, que ele foi o. Fala, né? Que ele era o mais jovem jovem a a vencer os Jogos vencer. Vorazes. Seria muito legal ver ele bem novinho. Ele novinho lutando, né? E ele a gente sabe que ele é especialista em combate dentro da água, até porque ele tem aquele garfinho dele lá, né? Que ele luta. Então teria sido muito interessante também ver os jogos vorazes dele, assim, de quando ele venceu. Outros também que eu gostaria de ver, que quase nem tiveram falas basicamente no filmes, mas eu achei interessantíssimo eles, né? Os personagens e os morfinaços. Que é aqueles caras que eles ganharam se escondendo, se camuflando na arena e esperar todo mundo morrer, que é basicamente a estratégia que eu faria. É aquele cara e aquela mulher, né? Que eles Sim. ainda salvam o Pita e eles acabam morrendo, que o Pita leva ela pra ver o pôr do sol. Aquela cena do Em Chamas é muito linda. Eu também queria ter visto, porque eles sabiam fazer aquilo que o Pita sabia, né? Os desenhinhos do corpo, se camuflar, né? E teria sido interessante mesmo ver.
Mas uma personagem, gente, que eu adoro ela, eu sou muito fã dela, é a Joana. E eu queria muito, mas muito ter visto os Jogos Vorazes dela. Porque a gente sabe que parece que a estratégia que ela usou foi se fingir de coitadinha, de inocentinha, até ficar com a equipe que era os melhores dos Jogos Vorazes dela, que foram matando todo mundo. E quando só sobrou ela e aquelas pessoas ali, ela matou todo mundo. Com o machado e tal. E eu ia achar super interessante ver como que foi os Jogos Vorazes dela, porque ela é uma personagem, assim, incrível também. Outros personagens também era que eu não vou lembrar o nome deles, mas era aqueles nerds, dois amigos nerds. Sim. Que um deles matou não sei quantos caras eletrocutados nos jogos dele. Imagina. Que eles o eram cara extremamente inteligentes, né? o Shikamaru dos Jogos Vorazes. Sim, sim. Ele usou a inteligência pra você ver que a inteligência é um bom poder também. Você pode usar ela tanto pra uma arena que você tem que lutar com alguém até a morte, né? Pra sobreviver. E no caso dele, ele matou várias pessoas de uma vez, assim. Ele foi muito esperto, muito ninja. Sem pegar numa faca, sem matar diretamente essa pessoa, né? Várias formas de você conseguir vencer, né? E como foi os Jogos Vorazes dela também, né? Dela, tadinha. Que ela Tanto que ela ficou meio ela ficou meio traumatizada também. E pra não falar que a gente só queria ver das pessoas boas, das pessoas legais. Eu queria ver também daquela dupla de irmãos, aquela moça loira com aquele moço loiro que aparece também no Ganharam o seguido, em chamas, ganharam o seguido lá, que eles, que ainda o Hammett fala que eles fizeram do país todo irmãos e irmãs deles, não sei o quê. Eu fiquei curiosa pra saber também como que foi os Jogos Vorazes deles. Mas eu acho que eles já estavam mais preparados pra ir pros Jogos Vorazes, né? Acho que eles já treinavam antes, né? E eu acho que eles fizeram um marketing lascado. Acho que assim, um deles ganhou primeiro. Sim, e o segundo fez um marketing muito bom, que deve ter ganhado muito patrocinador. Pra ganhar muita arma, muita proteção, sabe? Então, acho que... Tem isso também, né? De repente, alguns desses venceu porque foi muito ajudado por patrocinadores, né? O próprio Finnick mesmo era extremamente amado pelas pessoas lá da capital. E o Hammett até dá essa dica, né? Conquistar o público pra você conseguir então, no ter caso coisas nos jogos. Dos irmãos, se um ganhou, por exemplo, um irmão ganhou, aí no próximo é tipo um reality show, as pessoas, ai meu Deus, o irmão já do chega cara com que vantagem. ganhou, já chega com vantagem, já é meio que uma celebridade, já é um queridinho, se o irmão dele ganha, acho que é 2 irmãos campeões, então meio que o povo gosta dessas coisas de... Sim, também. Em reality, E aquela moça também que tinha os dentes todo pontinho, assim, todo com aquelas pontinhas, que pareciam umas presas que ela fez pra rasgar a garganta dos inimigos, gente. Imagina os Jogos Vorazes que essa mulher venceu. Que sanguinário que não deve ter sido aquilo. Eu ia gostar de ver também. Eu ia achar interessante. Isso, gente. Essa é uma coisa que a gente gostaria muito de ver. Vem Netflix, quem sabe, se vocês têm interesse em fazer uma série sobre os Jogos Vorazes. Vai sair uma boa ideia, gente. livro, né? Um livro do presidente Snow. Que eu já estou interessada em saber. A história dele também deve ser interessante. Deve ser muito interessante como aquele homem subiu ao poder. Sim, e uma coisa que eu queria ver também é os Jogos Vorazes com as crianças da capital. Depois. Isso eu não queria ver não, gente. Eu queria ver. Eu sou contra. O que aconteceu depois? Eu sou contra esses Jogos Vorazes aí. Eu estou com o Pita, não, eu votaria contra. Eu acho muita sacanagem. Mas se fosse ter, eu ia querer assistir também. Mas eu não queria que tivesse, não, gente. E é isso, gente. Obrigado por assistir esse vídeo. Tchau e até a próxima.